Que é a doutora Paula Cardoso, é jornalista. Por favor, uma salva de palmas. Muito obrigada, Paula. A seguir, estou a seguir a ordem da brochura, portanto, eu sugiro depois também que vejam, para não perdermos muito tempo com apresentações e tudo, porque está tudo aqui escrito. Pedro Almeida, psicólogo. Obrigada, doutor Pedro Almeida. Bem-vindo. Doutor Rui Correia, psiquiatra. Salva de palmas, faz favor. Doutor Rui Correia, obrigada. Mariana Almeida, que é a nossa atleta de alta competição. Muitas palmas para esta menina linda, a ganhar medalhas para nós, Portugal. E depois, por último, Nuno Gomes, que eu quase acho que dispensa apresentações. Futebol. Depois, no fim, a certa altura, haverá indicação da pessoa que governa isto tudo, para virem aqui. Quem se vai fazer perguntas, desloquem-se aqui, está bem? Tal como eu estou. Até já. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, uma vez mais. Grata, Ana, por esta introdução. Cumpre-nos continuar agora com o programa, aqui com esta discussão sobre esta relação entre saúde mental, o desporto, sobretudo o desporto de alta competição. Eu começando justamente aqui pela pessoa que continua a competir, no caso aqui a Mariana, em patinagem artística. Mariana, tu assististe ao filme, estávamos aqui a falar antes de entrar, e eu começo justamente com esta reflexão da tua parte sobre que relações é que tu encontraste entre o filme e aquela que é a realidade de um atleta de alta competição. Boa noite a todos. Relativamente à relação entre o filme e a parte da alta competição, de facto há algumas semelhanças, principalmente no que toca ao sofrimento que temos que estar dispostos a ter, porque para atingir um sonho, que é o sonho, neste caso o sonho da Lara, de se tornar uma grande bailarina, é preciso grandes esforços, e num caso tão peculiar como o dela, ainda mais esforços, tanto físicos como mentais. E relativamente à alta competição, é preciso saber gerir, e é preciso termos tudo muito bem definido na nossa cabeça para que possamos coordenar esses esforços e o lado bom e o lado mau que é ser um atleta de alta competição, de modo a que possa ser algo que nos traga sentimentos e emoções felizes e que faça com que seja algo sustentável. E acho que o filme retrata muito o lado também menos bom, que é da alta competição, nomeadamente ao nível das mazelas físicas que, neste caso, o balé trazem. E, de facto, em comparação com o desporto que eu faço, há algumas semelhanças, porque são desportos que exigem grande esforço físico, e acho que foi abordada de forma bastante direta e de forma bastante clara. Aspectos menos bons que estavas a referir, e que eu passo agora esta reflexão aqui para o Dr. Rui Correia. Doutor, que aspectos menos bons podem ser estes da prática desportiva em alta competição, que é aquela que estamos aqui a refletir, e que também estão bem visíveis neste filme?
Boa noite a todos. Eu estou aqui um bocadinho deslocado porque eu sou aquilo que o meu pai sempre me disse, sou um desportista de bancada. Portanto, eu gosto muito de desporto, estou horas a ver desporto ao vivo e na televisão, mas infelizmente a minha ginástica desde há muitos anos é mais a ginástica mental e, portanto, estou um bocadinho deslocado. O filme, eu aconselho vivamente as pessoas que estão aqui, que quando acabar este painel, que vão ver, porque é um filme intenso, é um filme dramático e que tem uma coisa que eu gostei muito, é que estes filmes, muitas vezes, em que abordam esta temática que este filme apresenta, são filmes um pouco panfletários, que é as pessoas transgênero são vítimas de bullying, são vítimas disto, não são compreendidas, etc., que é verdade, eu não estou a dizer que é mentira. Mas este filme eu gosto muito porque se centrou muito mais na luta interna, no sofrimento interno, nas dúvidas dentro da bailarina, da Lara, e por isso este enfoque do filme eu acho que é muito interessante. Relativamente ao desporto, é evidente que uma coisa é o desporto de manutenção, um desporto, vamos dizer, mais leve ou mais ligeiro, que se faz tendo em vista integrado num estilo de vida saudável, para nós termos saúde dentro do possível e, portanto, que é uma coisa muito diferente do desporto de alta competição, porque os esforços físicos e mentais do desporto de alta competição, como já foi aqui dito e sabem que é verdade, muitas vezes provocam lesões, provocam outro tipo de situações que são inerentes a esse tipo de atividade. A pessoa, hoje em dia fala-se muito nas dependências, a gente quando falava de dependências falava muito de dependências de substâncias, dependências do álcool, dependências de diversos tipos de drogas, etc. E hoje em dia fala-se muito de dependências relacionadas com comportamentos, isto é, sem existência de substâncias. E eu estive a consultar uns estudos, para não vir para aqui muito em branco, sobre este assunto, e existe um pequeno número de pessoas que correm o risco de desenvolver uma verdadeira adição à atividade física. Quão pequeno é esse número, doutores? Desculpe interromper. Estes números que eu estive a ver em estudos feitos, principalmente nos Estados Unidos e em Inglaterra, são de 0,3% a 0,5% da população. O que, eu fui a fazer a conta, isto transposto para o nosso meio, portanto para Portugal, que são 10 milhões de habitantes, isto quer dizer que potencialmente haverá 30 mil a 50 mil pessoas que podem cair nesta situação de dependência de praticar desporto. E, na verdade, é curioso porque estas pessoas, se não puderem praticar desporto como habitualmente, podem ter alguns sintomas, entre aspas, de abstinência, por não praticarem atividade física, ou ter atividade física, que são parecidos com sintomas de abstinência de outras situações que nós conhecemos, como, por exemplo, ansiedade, irritabilidade, mal-estar físico, transpiração abundante, semelhantes com a abstinência de algumas substâncias, por exemplo. Eu trabalho em 2 centros de tratamento de toxicodependentes e alcoólicos e às vezes, isto é só uma à parte, mas acho que pode ser interessante, que é, às vezes recebo lá indivíduos com problemas de abuso e dependência de drogas, nomeadamente de cocaína ou de heroína, e que são indivíduos que têm uma vida mental, uma vida interior muito pobre, mas são indivíduos, alguns deles viciados em ginásios e que são abusadores de substâncias para ganharem massa muscular. E quando chegam ao centro perguntam-me logo, então mas quando é que eu posso ir fazer pesos? Quando é que eu posso ir fazer ginástica? Quando é que eu posso ir fazer ginásio? Quando é que eu posso isto? Quando é que eu posso aquilo? Porque realmente alguns deles quase que têm esta dependência que eu falei. E eu de brincadeira costumo dizer-lhes, atenção que vocês vêm para aqui, mas é para fazer ginástica ao cérebro, porque o vosso problema tem mais que ver com processos mentais do que propriamente com esta. É claro que uma atividade física bem planeada e na devida conta, integrada com outro estilo, com outras coisas que têm a ver com estilos de vida saudável, como dormir um número de horas suficiente, ter uma alimentação equilibrada, etc., eu só posso ser 100% a favor dessa atividade física equilibrada de manutenção. Grata, doutor. Estava aqui a pensar nesta ginástica mental, não é? Que é preciso ser feita. E pensando aqui no Nuno, não é? E esta questão da abstinência, não é? O pós-alta competição e como é que se gera isso do ponto de vista da saúde mental, do equilíbrio emocional, quando já não se está na spotlight, não é?
Como é que foi esse processo? Sim, é uma boa questão. Antes de mais, boa noite a todos. É uma boa questão porque, ao fim de tantos anos, com o mesmo ritmo do dia-a-dia e com o ritmo de treino, jogo, sempre durante 10, no meu caso até 20 anos, a fazer sempre a mesma coisa, e tudo muda de um dia para o outro. Decides acabar a carreira, no dia seguinte já não tens treino, já não tens a mesma semana, já não tens a mesma rotina, e muitas vezes, se tu não tens preparado aquilo que queres fazer depois de acabares o futebol, podes entrar num sistema de estar um pouco perdido sobre aquilo que queres fazer no resto da tua vida, porque os jogadores acabam e muitas vezes ouvem em campo que já estão velhos, não é? Mas quando acabam a carreira é por ali. Agora já estão a durar mais um pouco, mas 35, diria, será a média de idade que um jogador acaba a carreira. E eu, agora com os meus 40 e tais, 35 é um jovem, não é? E, portanto, tem muita vida ainda para viver, e depende muito daquilo que tu queres fazer ou da forma como te preparaste para o teu futuro. E essa questão não só em termos mentais, mas também em termos físicos, porque o teu corpo não vai ter a mesma carga física que está habituado, vais perder com certeza massa muscular se não mantiveres um ritmo habitual em relação àquilo que era o teu passado. Mas é uma questão de preparação, de força de vontade, mas tem muito a ver também com aquilo que tu vais fazer no futuro, se estás ou não em condições de conseguir ir ao ginásio todos os dias, por exemplo, ou poderes... Eu tento jogar futebol com os meus colegas, com os meus amigos. Hoje em dia a moda do pádel, por exemplo, está muito na moda agora, muitos ex-jogadores também a praticarem esse desporto. É uma forma também de se manterem ativos, porque o corpo ressente-se muito se estiveres muito tempo parado depois de acabar, porque estás durante 20 anos sempre praticamente a treinar e a jogar, e de um momento para o outro tudo muda. E há também estudos e casos de muitos ex-jogadores, não só de futebol, mas também de outros esportes, que acabam por entrar em processos também mentais difíceis, em depressões, porque é como do dia para a noite, de um dia para o outro, tudo fica diferente na tua vida. Dou um caso, tinha um colega que dizia que gostava de ir para o ginásio e de tomar banho lá, porque estranhava tomar banho em casa, porque ele habituou-se durante tantos dias e tantos anos a tomar banho junto dos colegas, no balneário, e então de repente tomava banho em casa. Para ele aquilo era tudo muito estranho, e então ele decidia ir para o ginásio e tomar banho lá, porque gostava de estar no meio das pessoas a tomar banho na mesma. Tem tudo a ver com as rotinas que tu tens e de um dia para o outro perdes. Neste caso do filme, eu acho que foca também essa parte do desporto ao alto nível, a exigência que é, e no caso também da Mariana na patinagem artística, estamos a falar de duas modalidades que eu também considero das mais exigentes a nível de sacrifício, porque há que treinar sempre muito repetidamente para atingir níveis de perfeição. Isso requer um esforço muito grande e um sacrifício mesmo enorme. Estamos aqui a falar uma palavra que para mim sobressai, que é a preparação, a questão da preparação, que houve uma preparação para essa etapa, para essa fase pós-competição, pós-alta competição, e aqui o Dr. Pedro tem esse papel a nível de ajudar aqui os atletas a ultrapassarem por essas diferentes etapas, sendo que eu também gostaria de adicionar aqui outra, porque quando nós falamos em processos, se calhar, menos positivos na vida de um atleta de alta competição, pensamos depois de pendurar as chuteiras, pensando aqui nos futebolistas, ou até numa fase desportiva que não seja a mais auspiciosa. E, no entanto, há muitos atletas, muitos desportistas que relatam justamente que foi na fase em que estavam mais lá em cima que se sentiram pior.
justamente porque muitas das vezes as pessoas pararam de perguntar como é que estás. Pode falar um bocado sobre esse processo de preparação e de trabalho com os desportistas? Sim. Boa noite. De facto, na área que eu tenho trabalhado, essencialmente na área da psicologia do desporto e da performance, o grande objetivo tem a ver com o trabalhar o desempenho, por um lado, ou as competências que levam a melhores desempenhos, e o bem-estar das pessoas, por outro lado. E, como há pouco a doutora dizia, a questão do desporto de alta competição, se há coisa que não dá é saúde a ninguém. Portanto, o desporto de alta competição não dá saúde. Normalmente retira um bocadinho de saúde, desde a parte do corpo, óbvio, qualquer atleta tem dores articulares, etc, 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 mas elas no corpo quando acaba a carreira, fácil, e ao longo da carreira. Provavelmente quase todos os atletas tiveram um episódio, pelo menos, de traumático do ponto de vista de lesão ao longo da carreira. E depois há as questões mais mentais, que há altos e baixos, e nós aqui estamos a falar de atletas, mas há atletas que dirigem atletas, que se chamam treinadores, que também passam um bocadinho mal em alguns momentos. Não tanto do ponto de vista físico, esses mais do ponto de vista mental, mas também os acompanho. Aliás, há aquela expressão chicotada psicológica, não é? Certo. Pronto, além das questões que são os primeiros a sair normalmente, mas isso é mais no desporto coletivo e muito no futebol. Mas, voltando ao tema, muitas das vezes, por exemplo, quando os atletas estão em alta, é evidente que quando estão em alta as coisas correm bem e tudo parece ótimo. Mas há um diálogo interior, que ainda há pouco se falava, que muitas das vezes é muito mais destrutivo do que obviamente pode ser muito construtivo, atenção, o nosso discurso interior pode ser muito construtivo e muito positivo, mas muitas vezes a autoexigência é um tema central no desporto de alta competição, e nós temos muitos atletas que os principais adversários são eles próprios. Não são os adversários, não são os treinadores, não são os pais quando eles são jovens. Muitas vezes são eles próprios. Que obviamente, também podem ser todos os outros que eu acabei de citar. Mas muitas vezes, e isso acontece um pouco também aqui neste diálogo interior que a própria atleta, a Lara, vai tendo, este discurso interno que o atleta vai tendo, por exemplo, quando está no topo, pode ser, obviamente, um momento importante, mas a autoexigência pode fazer nem sequer, nem sequer, digamos, esboçar algum prazer, alguma satisfação por aquele momento. Ou então são momentos muito curtos e logo a seguir já se está, inclusive, a autopenalizar porque não está a treinar, teve, desculpem o termo, na farra, outra coisa qualquer. Isto quando estamos por cima. Os momentos negros, obviamente, são fáceis de imaginar que os atletas passam mal, não é? E falámos de temas como a transição de carreira, que é, obviamente, um momento dramático para muitos atletas. A perca de rotinas, como o Nuno falava, é um tema central. Muitas vezes eu acompanho atletas há muitos anos, já há 32 anos, e aquilo que já acompanho muitos atletas em transição de carreira, e um tema central para quando um atleta termina uma carreira, por exemplo, é não perder as rotinas. Aliás, só para fazer uma analogia para todos nós, para percebermos o impacto das rotinas, é nós lembrarmos o que é que aconteceu a muitos de nós quando estivemos em confinamento e perdemos rotinas. E o impacto que isso pode ter do ponto de vista de saúde mental. Portanto, o impacto ao nível da saúde mental e da saúde física da perca de algumas rotinas é absolutamente brutal. Por exemplo, deixar de treinar, deixar de se levantar à mesma hora para ir fazer um conjunto de coisas, tem obviamente um impacto físico, mas tem sobretudo um impacto mental, porque aquele processo é um processo de securização, é um processo de segurança psicológica, é um processo que faz com que o atleta se sinta tranquilo, se sinta seguro, está a fazer uma coisa que gosta, está a fazer aquilo que quer num determinado momento, e aquilo alimenta os níveis de confiança da sua própria existência. E quando isso se retira, e a pessoa, por um lado, obviamente quis terminar, ou porque o corpo assim ditava, ou porque a carreira também já não estava aí por um melhor caminho, tem que se assegurar que este espaço é cumprido e, portanto, que hajam rotinas de questões de rotinas de vida. O Nuno falava da higiene diária. Manter-se ocupado. Manter-se ocupado. O Nuno falava da higiene diária. Eu tive casos de atletas que
não se lavavam sequer, não lavavam os dentinhos, nada. Portanto, as rotinas perdem-se, de repente ficam completamente, desculpem o termo, abandonados com o processo de transição, e este é um processo complexo para muitos atletas, pode terminar mesmo em questões de depressão. Durante a carreira, eu diria que temos muitos temas, mas talvez um dos temas centrais é a questão da ansiedade. É um tema que acompanha a maior parte dos atletas ao longo da carreira. Ansiedade de desempenho, não tanto a ansiedade generalizada, ao nível mais patológico, mas a ansiedade de desempenho é um tema com o qual eu diria que praticamente todos os atletas se confrontam ao longo da carreira. Questões de confiança são temas, e nomeadamente esses temas de confiança são temas que depois podem ir mais fundo e ir inclusive àquilo que é a próprio sentir mais profundo de confiança em si próprio, não só no desporto, mas em si próprio de uma forma mais generalizada. E isso tudo depois pode trazer impactos no desempenho, na motivação, enfim, nas relações interpessoais que se estabelecem, etc. Portanto, há aqui um manancial de temas que acontecem durante a carreira do atleta, que vão sendo trabalhadas ou quando de uma forma em imersão, digamos assim, muitos dos meus colegas, eu próprio já tive essa função, estamos, digamos, nos contextos dos clubes ou das federações, ou, por exemplo, nesta fase tive muitos anos ligado a um clube, agora há uns anos para cá estou, digamos, de forma independente, ou de forma, digamos, independente, numa lógica mais de consultório clássico, não é? Mas este tipo de trabalho é um tipo de trabalho de contínuo ao longo da carreira, porque os temas que vão surgindo aos 19 anos, aos 20 anos, não são iguais aos dos 25, 26, 27, porque a pessoa também, obviamente, vai evoluir na sua vida, porque temos as coisas do desporto e as coisas da vida depois em geral, não é? E depois não são iguais àquelas do final da carreira. Portanto, há sempre aspectos novos, digamos assim, ao longo da carreira, que uns vão aparecendo mais, outros vão desaparecendo. Por exemplo, na fase mais jovem, a questão da pressão de pares. Eu ia justamente introduzir a questão da pressão de pares aqui para a Mariana, justamente porque também é algo que sobressai neste filme. Há ali umas cenas em que isso fica muito evidente. E hoje, portanto, nesta atualidade que nós vivemos, ainda temos uma pressão adicional, que é a pressão das redes sociais. Como é que se gera isso tudo, Mariana? Eu acho que numa sociedade que é a sociedade em que vivemos hoje, que é uma sociedade muito coletiva e na qual é muito tida em conta a integração, principalmente em idades como é a adolescência, é bastante evidente a pressão que vem, não só interna, mas principalmente a pressão externa e a pressão das pessoas que nos rodeiam. Numa idade em que estamos sujeitos a muitas mudanças, como é aos 15 anos, por exemplo, no caso do filme, é uma idade em que, para além de todas as dúvidas interiores, ainda há todas as questões à nossa volta e, principalmente no mundo de desporto também, principalmente, há muito o fator da comparação e há muito a questão de que estamos numa idade em que a maioria das pessoas, porque digamos que os atletas de alta competição são uma minoria na sociedade, e eu vejo por mim, sou uma minoria nas pessoas que me rodeiam, nos meus amigos, e para além de haver relativamente pouca compreensão, há muita pressão de termos que ter uma vida como eles têm. E, uma vida social, estás a falar da questão das farras que estavam aqui a ser trazidas também. Exatamente. Isso transmite-se também depois nos outros fatores, naquilo que é sermos socialmente aceitos, sermos socialmente integrados, e cada vez mais há a questão da sensibilização à diferença. O que é que nos vai acontecer aqui? Vamos ficar... Não sei se emparados, acho que não. Há a sensibilização à diferença e de que cada um é como é e cada um tem o seu estilo de vida. No entanto, a verdade é que ainda está muito presente a pressão social, a pressão dos pares, principalmente em idades que estamos muito sujeitos a isso. E também temos tantas dúvidas à nossa volta que qualquer dúvida externa, qualquer pressão externa tem grande influência, e acho que é um ponto bastante importante de
ser abordado, porque muitas vezes há situações que acabam mal por causa disso, há situações em que a pressão externa acaba por influenciar negativamente o próprio indivíduo, a própria pessoa, e pronto, e acaba por causar outros fatores mais graves, como quer sejam casos mais patológicos, depressões, quer seja mesmo o próprio sentido de não integração no grupo, digamos assim. E achas que o género pesa aí um pouco mais nesta gestão de relação com os pares e de todas estas pressões que surgem? Eu, pessoalmente, eu acho que, digamos, há já uma tentativa de sensibilizar para que cada pessoa tenha os seus próprios gostos, cada pessoa tem o seu género. No entanto, claro que ainda estamos longe de encarar isso como a normalidade. E acho legítimo, sinceramente, porque pronto, é algo que está ainda em progresso. No entanto, acho que para a pessoa para a pessoa que não se sente, digamos, incluída, para a pessoa que não se sente naquilo que é dito normal, eu não gosto muito deste termo porque... Estamos aqui a falar da questão da identidade de género, exatamente. Mas também a própria questão do género, que para uma mulher estar no desporto, se calhar a pressão também pode ser diferente. Aquilo que se espera de uma mulher no desporto é diferente daquilo que se calhar se espera de um homem. Não sei se sentirás isso, até porque tu estás num desporto que tem assim as suas especificidades. Sinceramente, eu não sinto muito isso no meu caso, porque é um desporto estereotipado como um desporto feminino. Lá está a questão do estereótipo. No entanto, há muitos rapazes a fazerem patinagem artística, rapazes muito bons, inclusive portugueses muito bons, e, portanto, não acho que haja tanto esse fator no meu caso. No entanto, sei perfeitamente as grandes polémicas que há à volta de outros desportos, como quer seja o vôlei, mesmo o próprio futebol feminino. Há uma grande discrepância, claro, mas no meu caso não sinto tanto, porque é estereotipado como um desporto para raparigas. No entanto, se eu fosse um rapaz e me fizessem a mesma pergunta, aí iria completamente dizer que sim, que havia. Aliás, conheço pessoas que inicialmente tinham até vergonha, não era vergonha, mas ficavam assim um bocado tímidos em dizer que faziam patinagem artística, porque automaticamente eram logo: mas então és assim mais feminino. E não necessariamente de todo. Portanto, há sim essa questão, principalmente no que toca a desportos mais extremistas, digamos assim. Eu convido-vos a irem intervindo sempre que quiserem acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário em relação ao que foi dito. Mas pegando aqui nesta questão, até porque estávamos aqui a falar do género, no caso binário, mas o filme, a personagem principal, a protagonista, portanto é uma atleta transgénero, e era também sobre isso que tu estavas de alguma forma aqui a refletir. E eu agora, passando para si, Dr. Rui, estas reflexões que surgem a partir do sonho de Lara estão muito relacionadas com aquelas que são as normatividades e depois as exclusões que surgem a partir dessas normatividades, e o desporto será um espaço que se torna ainda mais hostil do que aquele que a sociedade já é para essas identidades? Sim, eu penso que o desporto é um campo muito difícil, porque em várias modalidades desportivas, realmente o desempenho dos homens e das mulheres é diferente. E, portanto, já se puseram várias situações que já foram aqui afloradas. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de várias situações a nível do atletismo, em que pessoas transgênero, passando do sexo masculino para o sexo feminino, entre aspas, ficam com uma vantagem competitiva relativamente às outras mulheres, porque a sua arquitetura corporal, as suas hormonas, enfim, toda a sua estrutura permite um desempenho globalmente superior. Por acaso, há uma coisa curiosa: eu dos desportos chamados de pavilhão,
O meu desporto favorito, eu gosto principalmente de futebol e basquetebol. E no basquetebol já vi várias estatísticas que são curiosas, não sei se aqui o doutor tem alguma explicação para isso, é que, por exemplo, a percentagem de conversão de lances livres, portanto, quando há falta, não é? São assinalados 2 lances livres e em que se lança ao cesto sem oposição, a uma distância que está pré-determinada. E em todas as estatísticas, as senhoras têm, de longe, uma percentagem de conversão superior à dos homens. É um dos poucos aspectos em que isso aparece nas estatísticas. A precisão de lançamento dos lances livres é claramente superior nas mulheres do que nos homens. No filme, o que acontece é que a dita Lara, biologicamente, é um rapaz, mas não se sente confortável no seu corpo de rapaz e, em termos de género, ela sente-se uma rapariga e quer fazer a transição para o género feminino. Porque a biologia normalmente é muito simples, é muito terra a terra, quer dizer, em termos de sexo, agora estou a falar de sexo, nós ou temos as hormonas, ou temos os cromossomas sexuais masculinos ou femininos, não há mais nada, só há uma coisa ou outra. Agora, o género é uma coisa muito mais complexa. E este caso da Lara é muito interessante porque realmente... e há outro aspecto que eu queria também chamar a atenção. Tem havido uma tendência para retirar este tipo de situações, vamos falar agora da situação transgênero, das classificações internacionais de doença, e que o padrão máximo é a Classificação Internacional de Doenças, CID, da Organização Mundial de Saúde, é a Bíblia da classificação das doenças. O capítulo 5 é dedicado às ditas doenças mentais. E esta situação do transgénero, provavelmente da 10ª edição, que é a que está em vigor, mas que vai sair muito rapidamente, a 11ª edição, vai ser retirada das perturbações mentais. E isso tem algumas vantagens. As vantagens que têm é reduzir o estigma. Pronto, aquela pessoa tem uma situação qualquer, mas que não é considerada uma doença mental. Mas eu chamo a atenção que muitas vezes isto é como as moedas. As moedas têm 2 faces, não é? Tem cara e coroa. E depois, isto é abordado no filme, em que, no caso, para fazer a transição, vai ter que fazer um tratamento hormonal intensivo e, em alguns casos, vão ter que fazer algumas cirurgias para ficarem com o corpo de acordo com o género, não é? Por um lado, desclassifica-se, vamos dizer assim, para simplificar a situação e deixa de ser uma doença, mas depois quer-se que haja comparticipação nos tratamentos e que para esse efeito sejam consideradas doenças, para as pessoas serem ajudadas, para as pessoas serem comparticipadas, para as pessoas recorrerem aos serviços de saúde, etc, etc. E, portanto, eu chamo só a atenção que não há situações perfeitas. No geral, eu acho que tirar a situação transgénero das patologias mentais, acho que tem muitas vantagens, mas também pode ter alguns inconvenientes. Eu lembro-me, quando comecei, ainda há mais anos que aqui o doutor, quer dizer que eu sou mais velha, só isso que quero dizer, a trabalhar com situações de adição, de toxicodependências, etc. Eu lembro numa das primeiras reuniões em que participei, cá em Portugal, havia pessoas que defendiam a pé juntos que o alcoolismo ou o abuso e dependência da heroína, que na altura era a droga que estava mais na moda, vamos dizer assim, que não eram doenças, era outra coisa qualquer. Mas essas mesmas pessoas exigiam, entre aspas, que o Estado pagasse tratamentos e que participasse de tratamentos. Ora, os tratamentos fazem-se quando existem doenças, não há doença nenhuma, não faz sentido. E eu gosto sempre de chamar a atenção que temos que ter algum equilíbrio a avaliar estas situações. Deixa-me só concluir, é um minuto. Essas pessoas, eu às vezes gosto de dizer assim umas frases do senhor de La Palice, como sabem, era aquele senhor que dizia as coisas óbvias. E então às vezes dizia às pessoas que defendiam que aquilo não eram doenças, eu dizia o seguinte: se a Organização Internacional do Trabalho considera que é uma doença, se a ONU, a Organização das Nações Unidas, considera que é uma doença, e se a Organização Mundial de Saúde considera que é uma doença, provavelmente será uma doença. Eu não estava a querer apressar a sua resposta, estava aqui a refletir que provavelmente precisamos de uma terceira via, não é? Portanto, não tem de ser apenas só uma coisa ou só outra coisa. Portanto, se é doença, tem tratamento, se não é, deixa de ter tratamento. Temos de pensar aqui noutras possibilidades e essa, para mim, é uma excelente notícia, essa que acabou de partilhar.
E estava aqui a navegar pela sua longa experiência nestas questões, e eu estava aqui a pensar também no Dr. Pedro, e que foi fundar o Departamento de Psicologia no Sport Lisboa e Benfica em 1994. Portanto, Nuno, no início, não é? No início da carreira, ainda criança, não é? Que é quando se começam a dar estes primeiros pontapés, esta nem sequer era uma questão. Esta questão da saúde mental no desporto, ainda para mais no futebol, que é o desporto rei, não é? Eu creio que só mais recentemente se começou a falar de uma forma escancarada desta presença, de que esta também é uma faceta e que é muito importante. Como é que foi como é que foi o primeiro contacto com a saúde mental? Sim, há muito tempo que nos conhecemos e que trabalhamos juntos, e eu fui tendo contacto muito superficial com a parte daqueles famosos questionários, mas aí eu ainda tinha 14, 15, 16 anos, uns questionários que quando era chamado à seleção, fazíamos alguns questionários, mas era tudo muito confidencial. Nós respondíamos a umas perguntas preparadas. O que é que se respondia? Com sim ou não, ou já não me lembro muito bem do tipo de perguntas, mas era muito, nem precisávamos de escrever o nosso nome, porque depois nós próprios também perguntávamos, mas quem é que depois vai ver o que é que eu estou a responder aqui? Muito preocupados também o que é que podiam pensar. Mas ninguém chumbava nesses testes? Não, era mais para o corpo técnico. Era muita investigação de estudantes de psicologia ou outras coisas. Era um pouco de investigação também. Mas, como é óbvio, o primeiro contacto, e foi um processo de aceitação também por parte daquilo que é o ecossistema do futebol. Até que se percebeu que se podia tirar vantagem competitiva do facto de haver um psicólogo especializado em desporto, neste caso, e no futebol, na área do futebol em particular, em que seria benéfico para o rendimento dos jogadores. E, portanto, a partir daí, não vou dizer houve uma maior aceitação, porque não considero que seja muito bem essa expressão, mas no início da minha carreira, se calhar era um pouco o irmos ao psicólogo era porque tínhamos algum problema. Está a perceber? E, portanto, mas não quer dizer que houvesse qualquer tipo de problemas, era muitas vezes o perceber que o simples facto de conversarmos com alguém sobre o nosso dia-a-dia ou sobre aspectos a melhorar até no próprio rendimento físico, ou como conseguir obter um maior rendimento em relação a como lidar com algumas situações, o facto só de haver essa conversa já alterava também a nossa predisposição e alterava também a nossa maneira de encarar as coisas. Até que se percebeu que havia... E no desporto é sempre por ciclos também, não é? A competitividade entre as equipas leva a que haja também uma busca por estar sempre à frente e por fazer sempre melhor e em todas as áreas, e na área da psicologia também chegou a parte em que os clubes perceberam que tiravam benefícios em ter gente dessa área a trabalhar junto dos jogadores. E enquanto atleta, qual é que destaca que foi o principal benefício desse casamento? Acho que a preparação mental foi importante. Eu tinha muitas conversas com o Dr. Pedro e posso, inclusive, hoje, agora nem tanto, mas hoje em dia já pós-futebol, recorro muitas vezes a algumas sessões com o Dr. Pedro para tudo e mais alguma coisa, porque acho que me faz bem também as sessões com ele, mas acima de tudo o aspecto mental a questão, e agora muito ligado também ao filme, a questão se calhar o medo de falhar, o medo de errar, o estarmos preparados para esse momento, não ter medo de errar, porque faz parte do jogo e ninguém é perfeito,
E o importante é o pós-falhanço, a reação que vais ter perante a adversidade. Essa preparação fez-me sempre muito bem e comecei a encarar as coisas de outra forma. Porque eu era uma pessoa que se calhar não sofria muito, mas que matutava nas coisas e se calhar se falhasse um golo demorava muito tempo a ultrapassar essa imagem dessa falha e perdia a concentração para o resto do jogo, por exemplo. Dr. Pedro, como é que foi esse início no Sport Lisboa Benfica e depois foram 25 anos, portanto, começar em 94, sair em 2019, mudaram-se os tempos, mudaram-se as resistências ou mudou-se mesmo o cenário em relação à aceitação e à normalização da psicologia no desporto? Sim, mudou muita coisa, claramente. Eu costumo dizer a brincar, tenho uma fotografia que só os mais antigos desta sala é que vão compreender, em 1994, em que, quando entrei no Benfica, colocaram num jornal desportivo a minha cara ao lado da cara de um bruxo que na altura andava no futebol, que era o Zandinga, que só as pessoas mais antigas da sala é que vão conhecer. E eu tenho uma fotografia, guardo religiosamente, onde está a minha cara, com um ar assim muito imerbo, ao lado do senhor com um carapuço, que era o Zandinga, e a dizer nova abordagem. Portanto, a outra abordagem era a abordagem que existia, nova abordagem para resolver as questões mentais no futebol. E isto é um recorte de 94, em novembro de 94. E esta era a realidade em novembro de 94, portanto, quando eu entrei. Depois as coisas foram evoluindo. Nesses 25 anos tive 3 vezes diferentes, em momentos diferentes no futebol profissional. Depois andava entre o futebol profissional e o futebol jovem. E tive 2001, 2004, que foi uma realidade, foi onde apanhei o Nuno. Depois 2007, 2009 e depois agora mais recentemente, quando eu saí até sair, 2016, 2019. E portanto, nestes períodos diferentes, apanhei gerações de jogadores muito diferentes. Quer ao nível da preparação, quer ao nível do autocuidado, físico, mental, que não tem nada a ver. Que diferenças é que podemos assim para destacar? Para melhor. Tudo para melhor, muito mais profissionais, a todos os níveis. E, portanto, eu senti essa evolução. A qualidade era sempre boa qualidade, a maior parte das vezes. A questão era mesmo a questão do autocuidado e autopreparação. Nos anos mais recentes era muito mais regular em todos os atletas, nos anos mais antigos. Alguns atletas cuidavam-se bastante mais que outros. E por isso é que também, como o Nuno dizia, nós tivemos atletas a chegar até muito tarde e na altura, há uns anos atrás, tínhamos atletas a acabar aos 32, 33, era uma idade média muito razoável para um jogador acabar a carreira. Isto por um lado. Depois temos questões mentais, que a parte da saúde mental. Por exemplo, isto era um imenso tabu. Quer dizer, eu lembro da primeira vez que estive no futebol profissional, Jesus, se não fossem pessoas como o Nuno a dar uma mão e outros como o Nuno que compreendiam o que é que nós fazíamos e para que é que em que é que poderíamos ajudar, provavelmente não teria sequer sobrevivido àquela experiência, não é? Porque claramente vivíamos das boas experiências e tentar não ter muito mais experiências. Mas quais eram as resistências? O que é que se alegava? Isto não serve para nada? Em todos os plantéis, ao longo da minha carreira. Um bocadinho por aí. Sim. Não, mas se calhar havia esse estigma de que da fragilidade. Ir ao psicólogo era porque frágil. Estava doente ou precisava de tratar-se. Não, mais que doente, frágil. Sim, era linguagem popular. Fraqueza, é fraquinho da cabeça. Sim. E, portanto, não vai longe. Isto era a expressão normal. Este não vai longe. Ou então, por exemplo, se me apanhavam a falar com um jogador, o pessoal passava e dizia assim: doutor, trate desse que esse precisa. E isto era muito normal, não é? Era muito normal. Atualmente, por exemplo, nos últimos anos, quando estive no futebol profissional, as mesmas questões, portanto, eu vou falar com um atleta num sítio qualquer público, porque nós ali estamos mostrados, é diferente do trabalho do consultório, ali estamos mostrados com os atletas, no dia-a-dia, nos jogos, nas competições, nos treinos, tudo. Eu, nos últimos anos que estive no futebol profissional, por exemplo, era absolutamente normal eu estar a falar com um atleta no ginásio, no campo, no corredor, na enfermaria, portanto, em qualquer sítio. Era mais normal, pelo menos, vamos chamar-lhe assim.
Obviamente, ainda resistem, isto é claríssimo, ainda há atletas que claramente, por exemplo, se queriam combinar alguma coisa comigo, diziam-me, então, à tarde. Ou seja, que era quando não estava ninguém. Isto ainda acontece, mas muito menos que acontecia há uns anos atrás. Há uns anos atrás isto era, diria eu, era o normal. Era a fuga, certo? Não sei se o Nuno... Era a fuga um bocadinho ao processo. Quer dizer, aqueles que conseguiam falar connosco tranquilamente, era provavelmente aqueles que mais tranquilamente encaravam esta e outras áreas da vida. Agora, eu diria que o grande salto, eu diria que estes últimos 3 anos, 4, 5 anos, com estas questões que nós atravessámos, ajudaram muito a trazer para a ribalta o tema da saúde mental. E, portanto, o encarar, por exemplo, um momento de ansiedade, de uma forma um bocadinho mais... Estou a falar de ansiedade de desempenho, por exemplo, que é uma coisa que todas as pessoas, provavelmente desta sala, tiveram ou vão ter. Em todas as áreas profissionais. Em todas as áreas profissionais, como uma situação que se pode resolver de uma forma muito simples. Fica a sugestão para todos os que sofrem muito do tema, que é foquem-se naquilo que controlam, que é a coisa mais simples do mundo. Basta focarem-se naquilo que controlam, em vez de focarem naquilo que não controlam, e a coisa melhora bastante. E, portanto, estou a falar de coisas que, muitas das vezes, eu costumo dizer a brincar, todos nós sabemos alguma coisa sobre como curar uma constipação, como tratar algo que se passa no nosso corpo, de outras áreas do nosso corpo, e de repente, como uma ferida, ou não sei o quê, e de repente, alguns aspectos muito simples, do ponto de vista do nosso funcionamento mental, o desconhecimento e a falta de literacia é tão grande que, de facto, fica um problema. A questão da literacia também faz-me pensar aqui na questão dos mais jovens que estão a entrar agora e que têm, sem dúvida, mais ferramentas, até porque se fala, há um festival mental, o mental está enquanto tema, já no debate público. Há redes a quais um atleta, ou às quais tu possas recorrer, Mariana, numa situação de maior adversidade a este nível? No sentido... No desporto mesmo, portanto, não é fora do desporto. Tu, enquanto atleta de alta competição, tens esses recursos disponíveis? Eles são disponibilizados? Não. Por exemplo, atletas de alta competição, no meu caso, que façam parte da seleção nacional e que tenham o estatuto de alta competição, têm acesso ao centro de alto rendimento. No entanto, se não me engano, nós temos acesso a fisioterapia, a ginásio e assim. Se não me engano, posso estar errada, mas a psicologia acho que não temos acesso. Tem que ser externo. Independente, temos que ser nós a procurar. Muitos já, felizmente, como é o meu caso também, recorrem, não é? Claro. E felizmente cada vez mais está a haver essa procura e o término desse estigma, mas não é algo que tenhamos acesso. Muito mais facilmente temos acesso a fisioterapeuta ou a um nutricionista do que a um psicólogo desportivo. E, no entanto, eu, como estudante de psicologia e como atleta de alta competição, acho que ter um psicólogo desportivo é tão importante como termos um treinador, porque é, como o Dr. Pedro costuma dizer, o treinador da mente é o nosso psicólogo. Nós temos o treinador do desporto, tenho os meus treinadores que me treinam na pista e depois tenho o meu treinador mental, que é o Dr. Pedro. Grata, Mariana. Portanto, temos ainda de evoluir muito nessa área, mesmo a nível da alta competição. Sim. E estavam-me aqui a sinalizar que faltam 10 minutos para acabar e eu achava que faltava mais para aí meia hora. E quero muito abrir, obviamente, este espaço de conversa a quem está aí desse lado e que também está a participar. Portanto, quem tiver alguma questão para colocar aqui ao painel, quem tiver algum comentário, pode-se dirigir aqui a este microfone. Não se sintam inibidos. Continua a ser um tabu. Como é que o senhor se chama?
Eu acho que está melhor, mas acredito que sim. Pelo menos na área do futebol em si, na sociedade, não sei. Também é teatro, às vezes, no futebol. E como? Eu posso fazer um comentário? A minha esposa é educadora de infância e ela conta muitas histórias de que é que se faz, o que é que não se faz. E por exemplo, a questão do tema psicológico, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. O aceitar, o reconhecer e aceitar emoções e aprenderem isto, por exemplo, na idade pré-escolar, na idade de jardim de infância, é absolutamente central. Isto não faz parte dos currículos, praticamente, das pré-escolas. Falar disto até aos 10 anos de idade, com todos os miúdos que andam nas escolas, é fundamental. A literacia sobre estes temas só vai mudar quando nós mudarmos isto. E estou a falar deste pequeno detalhe de treino de competências, do ponto de vista de treino de competências emocionais, de sabermos olhar para as emoções, saber reconhecê-las, coisas muito simples, estou triste, estou feliz, e saber o que é que posso fazer para ficar feliz se estiver triste, etc, etc. E coisas que têm muito a ver com como é que nós pensamos, como é que nós olhamos uns para os outros. Esse tipo de detalhes aprende-se quando nós somos mais pequenos. Se não, o que é que vai acontecer a partir de determinada altura? A partir de determinada altura temos muitas outras coisas com que lidar. Temos que lidar com o nosso desenvolvimento do corpo, temos que lidar com as relações interpessoais, temos que lidar com a nossa família, temos que lidar com a escola, como ela está construída. A partir daqui, o fio fica em bola de neve. Se juntarmos a isto os professores, que por sua vez, e todos os educadores, que por sua vez, eles próprios já foram vítimas deste processo, isto repete-se. Não tem muito que enganar. Portanto, a única hipótese é nós começarmos, num momento qualquer, a atacar isto ao nível das escolas, ao nível de pré-escolar e em primeiro ciclo, e ensinar as crianças do ponto de vista de gestão emocional. Só não vou mais longe. Só gerir emoções. Aceitar, reconhecer e saber gerir um bocadinho nada das emoções. Eu subscrevo esse plano de treino de competências emocionais, subscrevo. Eu sei que há aqui mais 2 inscrições. Posso pelo menos... também só dizer uma Claro que coisa sim, muito doutor, rápida? diga. A propósito do Zandinga, que eu me lembro bem, eu vou fazer consulta a 2 sítios aqui dos arredores de Lisboa, em que semana sim, semana não, tenho no para-brisas do carro, exatamente, uns panfletos que normalmente são de uns médiums africanos, com os nomes muito esquisitos, em que tratam depressões, ansiedade, outras doenças que eu também trato, mas que eles tratam outras coisas que eu não percebo nada, como, por exemplo, mau olhado da sogra, problemas financeiros e outras coisas do género. Portanto, levo aquilo para casa, bolas, andei tanto tempo a estudar, aqui este tipo sabe muito mais do que eu, resolve muito mais problemas do que eu. Bom, nós, enfim, psiquiatras e psicólogos, claro, temos uma linguagem técnica, vou só aqui buscar um termo que encaixa naquilo que falou, que é, há pessoas, porque não desenvolveram essas competências, não sabem reconhecer emoções, nem sabem designá-las. E que nós chamamos de um palavrão para isso, que é a alexitimia. A alexitimia são pessoas que só sabem falar de coisas concretas, mas falar de frustração, raiva, sentimentos em geral, não conhecem, não sabem nomeá-los, nem sabem falar sobre isso. Ora, como é que se pode ajudar uma pessoa que não domina, digamos, estes conceitos básicos? Eu penso que é muito importante essa aprendizagem precoce que falou agora. Há aqui inscrição. Força! E havia aqui alguém também, se calhar, depois, mas esteja à vontade. Sim, para todos podemos ouvir. Obrigada. Conseguem? Eu vou tirar a câmera.
nós. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos e sou pai de 4 filhos. E o mais velho tem 19, mas tinha um com 16 que começou há pouco tempo a fazer acompanhamento em psicologia. E aqui é só à parte porque reconheço que há uma grande dificuldade no acompanhamento de psicologia aos jovens. E quando vemos grande parte de psicólogos que estão ou desempregados ou têm grande dificuldade de acesso ao emprego, simultaneamente há uma grande quantidade de jovens ou até mesmo de adultos que têm uma grande dificuldade no acesso a tratamentos de psicologia ou psicoterapia, ou a ter simplesmente um psicólogo com quem possam conversar de vez em quando. E vejo que o festival também é acompanhado e é apoiado por entidades governamentais e é um bom ponto de partida que se tenha muito em conta face a esta questão que grande parte dos jovens hoje estão abandonados face a isto. Não basta um psicólogo numa escola ou um no centro de saúde para centenas de utentes para que este problema da saúde mental fique sanado sequer. Isto é uma parte em relação às perguntas. Tenho 2 perguntas a fazer, vou tentar concentrá-las. Elas são mais aqui para o lado, sem querer. Não é efetivamente para ti, mas é muito virado para a questão do filme. O filme trata, do ponto de vista de saúde mental, um problema que o Dr. Rui abordou em parte, que foi a questão do transgénero, que não é, ele em si não é um problema de saúde mental, mas há um problema que está associado à situação transgénero, que é a situação de disforia de género, e esse sim já é um problema muito mais grave e clinicamente está patenteado e continuará patenteado, tanto quanto eu sei, nos livros médicos, e é um problema clínico bastante grave. Do ponto de vista dos jovens ou de adultos, porque acho que até ali ao final da fase da puberdade, do início da fase adulta, não é clinicamente possível identificar claramente a disforia de género na parte do transgénero, exatamente pelas mudanças fisiológicas que ocorrem do sexo biológico masculino e feminino. Isso é muito relevante face à identidade que o jovem depois possa vir a validar, porque inicialmente pode ter uma fase muito confusa e validada só posteriormente, mas relativamente a esta questão da disforia de género, ela tem sido, os tratamentos para disforia de género têm sido amplamente só vocacionados para a componente de validação da diferença de género face ao sexo biológico, e não quando o jovem ou adulto, que também acontece na fase adulta, quer efetivamente o contrário. Portanto, ele sente que tem um transtorno, uma diferença de género daquilo que sente para aquilo que tem biologicamente, mas ele pretende validar o sexo biológico e não aquilo que tem do ponto de vista mental. Eu não falo de terapias de conversão, que volta e meia se fala, não é sobre isto, mas do ponto de vista clínico, esta questão tem sido completamente abandonada e há vários, tanto médicos psiquiatras como psicólogos, que se veem muitas vezes presos, enclausurados em legislações, e recentemente foi aprovado em Portugal, que proíbe claramente este tipo de tratamentos, quando clinicamente ele também é muito relevante, até porque há jovens que fazem conversões muito recentes, em Portugal é muito raro. Noutros países isso acontece, eu vou tentar concluir por causa do tempo, peço mesmo que mas conclua. posteriormente têm problemas psicológicos ou psiquiátricos muito graves, que até levam muitas vezes a depressão, ansiedade e até mesmo a suicídio, porque numa fase muito cedo pretendiam fazer uma coisa, foram levados a fazer outra e queriam validar a sua identidade sexual biológica, estavam numa fase de confuso e foram levados a querer validar a identidade, não sei como é que é de dizer, mas o género mental que tinham, que era contrário ao fisiológico. Posteriormente tiveram aqui uma questão que aqui na parte clínica pudessem os dois coordenar uma resposta, ou dizer aquilo que pensam, de se estar cada vez mais a se esquecer de jovens e de adultos que se proíbe determinados tipos de tratamento por vontade deles, que se considerem antiéticos ou que se devem fazer, quando posteriormente depois levam-lhes a quadros clínicos muito mais graves. Esse é um dos pontos. E outro ponto para acabar tem a ver com a questão do transgénero no desporto, também em parte é abordado pelo filme, mas que o doutor também falou na questão acontece mais noutros países, na questão do basquete, na questão do vôlei, na questão da natação, em que há uma grande dificuldade, não só da adaptação, porque do ponto de vista fisiológico e de fisionomia são opostos. Portanto, um homem competir fisiologicamente é um homem, estar a competir juntamente com uma mulher no basquete, ou no vôlei, na natação ou noutro desporto qualquer, tem vantagens óbvias e que leva a bem desta inclusão que devemos
ter do ponto de vista social, mas a bem desta inclusão leva-se a uma exclusão dos restantes desportistas. Portanto, estamos a falar, um bocado estou a falar de nível de números, que era um número muito pequeno, e falei de 0,1. Aqui falamos de 0,001 da população a 0,001 a 0,01. Portanto, ainda é muito mais pequena. E a inclusão desta porcentagem muito pequena, levamos aqui atletas de equipas de vôlei, de basquete, de natação, acontece mais na questão feminina, e que são levados a competir com homens que já não se consideram homens, mas que depois são colocadas de lado, e depois acontece muitas vezes a ansiedade, a depressão e até mesmo o suicídio de atletas que são colocadas de lado porque estão a competir com outros atletas que biologicamente não são comparáveis a eles. Não sei se me fiz entender, mas queria lançar aqui estes dois temas e colocar também à Mariana esta questão final, de como é que se sentiria. No seu caso não se coloca tanto, porque é um desporto mais solitário, apesar de também ter... Mas competir com alguém biologicamente com vantagens biológicas no mesmo patamar. Não sei se me fiz entender, senão a Paula provavelmente pode ajudar. Obrigada. A esclarecer esta questão. Obrigada. Claro. Obrigada. Como é que preferem fazer? Respondemos e depois ouvimos outra questão? Como a pergunta foi longa, a resposta vai ser curta. De facto, tem toda a razão quando diz que há um emaranhado jurídico que muitas vezes é um obstáculo a se prestar a ajuda que uma determinada pessoa precisa, porque é preciso as pessoas terem determinada idade, é preciso haver algumas peritagens médicas que certifiquem as situações que estão em causa para se ter acesso a determinados tratamentos mais específicos. Portanto, isso realmente, eu penso que nesse aspecto do enquadramento jurídico há muito caminho para fazer, porque sem isso é complicado, Além disso, aflorou uma situação que eu queria deixar aqui também, que é as pessoas que têm estes problemas de identidade de género, transgênero ou outras, têm claramente, todos os estudos o demonstram, comorbilidade muito aumentada para outro tipo de patologias mentais. Comorbilidade, para quem não sabe, é a pessoa simultaneamente pode ter critérios para ter mais que uma doença. E então, estas pessoas têm uma incidência de outras patologias, têm uma comorbilidade muito aumentada para perturbações ansiosas, para depressão, para abuso e dependência de substâncias e para tentativas de suicídio. Portanto, isto é apenas para frisar que são situações de grande complexidade, que muitas vezes exigem uma abordagem multidisciplinar, porque podem estar aqui aspectos muito sérios e muito complicados envolvidos nestas situações, e pronto, não tenho tempo para desenvolver muito mais. Muito obrigado. Respondendo à pergunta, por exemplo, há até um caso na patinagem de uma atleta brasileira que é transgénero, que competiu em 2021, no Mundial 2021, foi pódio mundial. No entanto, era um rapaz que fez mudança de sexo para feminino. E agora tem havido uma polémica à volta disso, porque acaba por estar em vantagem nas questões hormonais, porque os níveis de testosterona, neste caso, são mais elevados. Num desporto como é a patinagem, há duas vertentes muito importantes que são precisas de tentar igualar, que é a parte da força explosiva e a parte da flexibilidade. Remetendo para fisiologicamente falando, os rapazes no geral têm muito mais facilidade em saltar, têm muito mais força, e as raparigas têm mais facilidade nos peões, nas questões de flexibilidade. Tanto que, se nós formos ver uma prova de patinagem, os rapazes são quem faz os maiores saltos e as raparigas os melhores peões. Hoje em dia já não tanto, mas ainda há essa discrepância. Os rapazes têm mais facilidade em saltar, e eu vejo pelos meus colegas de treino que são rapazes, têm mais força, no caso, fisiologicamente, têm maiores níveis de testosterona, e daí ser também um bocado polémico. Por exemplo, se fosse no meu caso e se eu tivesse alguém a competir comigo, sinceramente eu não sei, porque lá está, também não estou lá, não passei por isso e é fácil falar, não é? Mas talvez, claro que eu aceitava, como é óbvio, no entanto sabia que de certa forma essa pessoa ia estar em vantagem física, até mesmo no que toca ao aguentar os próprios programas, porque tem mais
têm mais facilidade têm mais resistência, digamos assim. No entanto, há muitos outros, não é só o físico, há muitos outros fatores psicológicos que provavelmente essa pessoa estaria fisicamente em vantagem e psicologicamente em desvantagem, digamos assim. Então acho que é um pau de dois bicos, acho que não, um chapéu de dois bicos, não sei qual é a expressão, pronto. Exato, que acaba por não ter uma resposta fixa e cada vez mais há essa polémica à volta de atletas, já medalhas olímpicas até que foram retiradas e medalhas não olímpicas que foram retiradas. Aliás, neste caso desta atleta brasileira, não sei como é que está, mas está em questão a parte da medalha dela, porque ela ficou em terceiro e está em debate ainda se lhe vão retirar a medalha. Estão a fazer vários testes, se as diferenças dos níveis de testosterona e de outras hormonas se são relevantes ao ponto de lhe poderem retirar a medalha. No entanto, é sem dúvida um caso bastante complicado e acredito que para a própria atleta, no caso a rapariga tem 15 anos, pronto, é como a do filme, tem 15 anos e, quer dizer, a idade por si só já é tão complicada, não deve ser nada fácil para ela e ainda lhe retirarem uma medalha que ao fim e ao cabo ela conquistou também com o seu esforço, ok? Pode ter algumas vantagens, mas também se esforçou para isso, não é? Então acho que é bastante uma questão bastante complicada de resolver. Olha, eu sou atleta da subversão do tempo. Ana, como é que nós estamos? Eu estou aqui a olhar. Ainda conseguimos ouvir mais? Ou conseguimos? Sim, se faz favor. Viva, boa noite. O meu nome é Susana. Queria fazer uma partilha e, por outro lado, fazer uma questão. Uma partilha acho que são boas notícias, muito embora ainda valem o que valem. Eu sou professora na Universidade do Minho, do Instituto de Educação, e tenho o privilégio de estar ligada à formação de professores e de educadores de infância também. E, mais recentemente, introduzi numa das cadeiras que dou, das minhas unidades curriculares, um programa de educação emocional, mas para os próprios futuros professores. Portanto, ou seja, o foco é no próprio para depois trabalhar isto com as crianças, não é? Acho que o ponto de partida tem que ser o próprio adulto. Depois, a pergunta, também me leva a adultos, e o Rafael também introduziu, disse logo que tinha 3 ou 4 filhos, não é? Pelo menos 4. Mas a propósito do papel dos pais, que trabalho é que é feito com os pais? Porque esta é uma questão que me preocupa, não é? Há pouco o Dr. Pedro falava de foca naquilo que controlas, há coisas que controlam, mas em relação à figura dos pais tem um peso muito grande, não é? Portanto, e não sei se, pensando nos estratos, não é? Portanto, que esta carreira constrói-se durante muitos anos, se há algum trabalho que é feito com os pais, não é? Não só no sentido de lidar até com estas dificuldades que os filhos têm em termos, não é, de saúde mental e saúde emocional, mas também a pressão que estes pais colocam nestes miúdos, ok? Eu posso começar já. Isso depende muito dos contextos. Há um contexto governamental, por exemplo, que está-se agora a assistir a algumas campanhas em Portugal, já existem em vários países há vários anos, campanhas de caráter mais institucional para chegar aos pais de uma forma mais massiva. Há uma campanha muito interessante, neste momento lançada pelo IPDJ, com testemunhos de miúdos, de jovens, de crianças, sobre onde é que aprenderam algumas coisas. Aconselho-vos a espreitar, está muito bem feito. Isso é de uma lógica bastante mais, digamos, de grande divulgação, numa lógica de sensibilização para o tema. Depois temos, cada organização faz pela sua vida porque tem os seus problemas com os seus pais que lá estão, com os dos seus atletas, não é? Aí só posso falar da experiência que eu tive, quer dentro de um clube, quer agora pessoalmente, quando tenho atletas mais jovens, com os quais ainda tinha alguma ligação, tanto que jovens menores de idade, que obviamente têm ainda os pais muito próximos de si. E, portanto, começando pelos últimos, que é mais fácil, é muito uma articulação direta com os próprios pais, embora eu trabalhe essencialmente com jovens adultos, mas tenho poucos, mas tenho alguns atletas com menos de 15 anos, 14, 13 anos, e essencialmente faço um trabalho, eu diria, muito sistémico com os pais e com os jovens. Aliás, utilizo a mesma sessão, metade do tempo estou com o jovem, depois estou metade do tempo com os pais. E, portanto, esse é o tipo de trabalho que eu faço, numa lógica, essencialmente, de, como dizia antes, de educação para alguns temas, ou de sensibilização, ou simplesmente de ajuda, ou simplesmente de treino de competências aos próprios pais. Porque os pais não são maus pais de atletas de alta competição porque querem, a maior parte deles.
muitos deles foram apanhados na curva. De repente, tem um filho que é hábil naquilo que está a fazer, naquela modalidade, começou se calhar a brincar, ou começou porque o vizinho ia, ou porque o amigo ia, e de repente é muito bom, de repente está num clube melhor, de repente está numa seleção nacional, e quando dão por ela, os pais são pais de atletas de alta competição, a fazerem uma vida de fins de semana atrás de fins de semana, ocupados com a vida dos filhos, e a levar atrás os irmãos, e portanto a termos vários problemas em torno deste mesmo problema. Portanto, a vida dos irmãos, que não são atletas, a própria vida dos pais, que deixam de ter vida de pais e vida de casal e vida de cada um para si próprio, e de repente as próprias competências para saber lidar com isto. E portanto, quando eu estava no clube, uma das coisas que se fazia, e que sei que ainda se faz, e que vários clubes fazem, não só grandes clubes, mas pequenos clubes, criaram uma espécie de escolas de pais, onde ensinam, treinam competências aos pais, dão informação para aumentar a capacidade de gestão de expectativas dos próprios filhos e das próprias gestão de expectativa dos próprios. E, portanto, este tipo de trabalho é feito em muitos sítios. Essencialmente, estou-lhe a falar do futebol, que é onde eu sei que há mais este trabalho. Sei que há alguns clubes de outras modalidades, nomeadamente, por exemplo, no ténis, que se faz este tipo de trabalho. Depois não tenho um conhecimento universal do que é que se faz em todos os locais e particularmente em Portugal. Agora, eu acho que isto é um tipo de questão que não chega à ação local, que é do clube ou da associação. É um tema que tem que ser claramente abraçado por organizações governamentais, nomeadamente além das campanhas de sensibilização a partir das estruturas de governo, da área do desporto, estruturas mais locais. Isto existe muito em Espanha, por exemplo, ao nível das regiões autónomas de Espanha, das comunidades autónomas de Espanha, e portanto, e depois das câmaras municipais. Isto já está a existir em algumas câmaras municipais em Portugal, que é haver programas específicos naquele concelho, em que aquele concelho se preocupa particularmente com este tema, e isto é digamos, a forma que nós temos de ir chegando ao interior, àqueles locais que não estão nas grandes cidades, onde há mais meios. Porque muitas das vezes no pequeno clube do lado do interior, daqui de Portugal ou de outro sítio qualquer, muitas das vezes ou é o governo da Câmara, a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia, que ajuda os clubes com este tipo de trabalho, com técnicos especializados, ou então se calhar nunca lá vai chegar. E às vezes é melhor isso do que, por exemplo, estar a dar subsídios e dar dinheiro e outras coisas do género. Agora, isto é um tipo de trabalho que tem existido. A ideia de escola de pais é uma ideia no desporto, é uma ideia que começou já há muitos anos, já há vários anos, desde clubes de pequeníssima dimensão, e estou a falar aqui da região da Grande Lisboa, clubes de pequeníssima dimensão a clubes de grande dimensão. Grata, ainda temos, se calhar, tempo para mesmo rápido. Sim. Obrigada. Eu gostava de contribuir, não consigo deixar de passar esta oportunidade para falar de algo que eu acho que é muito relevante e que eu vi acontecer no Sport Lisboa e Benfica. Penso que tivemos um guarda-redes no Guarda-Redes, que era um atleta amplamente carismático. Posso ter era um atleta muito carismático, que era tido como um jovem talento. Depois penso que foi para o Barcelona, as coisas não correram bem e o jogo foi afastado pela equipa B. Ou seja, ser afastado pela equipa B atualmente é algo negativo. Naquele tempo, em 1999, era algo muito para qualquer atleta. Sei que o Roberto depois esteve na Alemanha e teve um processo de depressão que acabou no suicídio. Tenho conhecimento também que o Roberto não partilhou com os seus colegas que estava a passar por uma depressão e os colegas ficaram sem reação. Foram todos apanhados de surpresa na altura, não é? Surpresa sobre esse acontecimento. E isto faz-me refletir também um pouco o que o senhor estava ali a dizer. Eu acho que há uma missão muito importante para todos os atletas de alta competição e para todos os clubes, que é qualquer atleta que vai com um psicólogo, que tem este processo de gestão de emoções, de gestão dos objetivos, acho que tem a missão de partilhar com toda a população, porque o desporto, o futebol em geral, é muito apelado para toda a população. Dizer que vai ao psicólogo para ser o melhor atleta, para ser o melhor colega, para ser o melhor pai, ou seja, o profissional e o psicólogo está presente em todas as áreas das nossas vidas. Eu hoje no trabalho é curioso, tenho um gestor financeiro que ele vem muito batendo palmo assim, nós perguntamos, estás tão feliz e estás nos festejos
Os meus parabéns por essas escolhas na vida. Temos aqui uma proposta de campanha. Não, acho que é sem dúvida muito importante. Eu acabei há pouco por responder também às diferenças que existem entre quando eu comecei e quando o Dr. Pedro Almeida chegou ao Benfica e os dias de hoje. É totalmente diferente a abertura que há, principalmente para os jogadores, de terem o à vontade de dizerem que vão ao psicólogo. Antigamente eu usei a expressão de que se calhar eu tinha algum problema, se ia a uma consulta era porque tinha algum problema. Ou porque estava a ficar maluco, entre aspas. Mas sim, citaste aí um exemplo de um caso que aconteceu infelizmente e que foi para mim pessoalmente também um choque quando soube, porque foi meu colega aqui no Benfica e nada fazia prever, não é? Apesar de se calhar naqueles tempos do Benfica eram muito, e tu falaste, era um excelente profissional. O facto de ser de nacionalidade alemã também, daquela disciplina rígida, e ele realmente era um grande profissional e trabalhava muito para ser o melhor. Se calhar a barreira linguística também, se calhar a nós que convivíamos com ele durante o dia-a-dia, embora ele quisesse sempre e acabou por aprender a falar português, até se calhar melhor do que alguns colegas portugueses, mas nunca desconfiamos ou suspeitamos de nada. Eu sei que foi passado uns anos, eu não sei se estará ligado a questão dele ter ido para eu entretanto li o livro também, não sei se terá ligado a questão dele depois ser despromovido, entre aspas, para a equipa B, acho que teve a ver mais com uma perda de felicidade interior, até pela própria paixão pelo jogo, mas sim, pode ter a ver com isso, porque é diferente, tu estás habituado muitas vezes a um patamar, a um nível de elevado e de performance, e de repente sabes que tens qualidade para estar lá em cima, mas por decisões que tu não controlas, estás num patamar inferior, e muitas vezes isso leva a que haja essa quebra mental. Mas sem dúvida, só para terminar, que é muito importante também a questão que terminaste com o exemplo de vermos o Cristiano a levantar pesos, porque houve a fase, ainda há, de ter os abdominais definidos como o Cristiano, porque ele aparecia a fazer abdominais. Seria bom, e com certeza ele tem consultas com psicólogos, mas se calhar não se sabe tanto. Eu diria até que o facto do Nuno e da Mariana estarem aqui é uma boa forma de alguém que está neste momento, um que já esteve, mas continua a estar muito ativo, e a Mariana que está praticamente a iniciar a carreira como sénior, não é? Estarem aqui a falar sobre estes temas, eu acho que é mais que meio caminho andado para, por exemplo, fazer alguma divulgação destas questões, não é? Era muito diferente se tivéssemos só nós dois aqui a falar sobre o tema, que era uma perspectiva muito mais técnica, não é? A Vanessa Fernandes, também lembro perfeitamente quando ela trouxe essa situação que também criou algum debate, mas e depois o que eu sinto é que é muito pontual, mas e depois que não se agarra, não é? E aqui esta proposta eu acho que é fantástica, não é? De nós podermos criar um movimento a partir dessas histórias, dessas experiências, para que de facto deixe de ser um tabu, que deixe de ser tão estigmatizante como continua a ser, ou como eu sinto que continua a ser. Mariana, ias dizer qualquer coisa? Sim, eu acho bastante interessante, até porque os mais velhos, no que toca a um clube e a uma seleção, a um desporto, os atletas mais velhos, ou os atletas que estão mais no topo, digamos assim,
são um exemplo para todos os atletas mais novos. É quase como aquilo que nós fazemos, eles vão atrás e fazem. E no que toca à parte da psicologia, eu acho muito interessante porque no meu clube há umas meninas pequeninas que pronto, umas já têm 15 anos e assim, outras ainda estão a entrar na alta competição e estão a ir às suas primeiras idas à seleção, e eu às vezes estou a treinar e as pequeninas que agora, pronto, que foram à seleção e tiveram agora nas taças da Europa, agora o ano passado, às vezes chegam ao pé de mim: Mariana, sabes, daqui a bocado vou ter que sair mais cedo porque eu vou à psicóloga, não sei o quê, depois não sei... E meninas de 10 anos, se calhar se formos a uma escola, isso não acontece. Eu acho que, e lá está, elas falam porque, primeiro porque eu também já dei uma entrevista no Canal 11 em que falei da parte da importância da saúde mental e da psicologia do desporto também, e então acho muito interessante as pequeninas, nessa altura essa criança não tinha 10 anos sequer, e ia à psicóloga todas as semanas para preparar a prova, a sua primeira internacionalização, que depois correu bastante bem. E há muitas já no meu clube que têm psicóloga. Às vezes estamos na seleção e estamos a falar e ainda há algum estigma, sim, ainda há algum tabu. No entanto, acho que as novas gerações, por verem as gerações, nós séniores, verem que não é algo mau e é, pelo contrário, algo bom, acho muito interessante essa... Já ficam mesmo felizes a dizer: hoje vou sair mais cedo porque vou à psicóloga. Ontem fui à psicóloga e não sei o quê. E acho isso bastante interessante, principalmente numa geração que está a ser criada agora. Que estas partilhas se propaguem, não é? Que fica então essa vontade. Grata pela generosidade das vossas partilhas. Grata também ao público por terem estado a acompanhar e também pelas contribuições que deram, e convido-vos uma vez mais a assistirem ao filme que vai ser apresentado na sala ao lado, e mais uma vez obrigada, que desfrutem do resto do festival, da programação, e que possamos por mais edições estar aqui a conversar com menos tabus, com menos estigmas. Mais uma vez obrigada e uma boa noite e bom fim de semana também. Obrigada. Obrigado.